Se inscreva agora no canal, clique no sininho e receba as notificações. Compartilhe o canal em suas redes e também nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. E não se esqueça de deixar seu comentário. A cidade de São Paulo foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554 pelos padres jesuítas. É a cidade mais populosa do Brasil. É a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo, em 2016, classificada como a Cidade Global Alpha por parte do Globalization and World Cities Study Group and Network. O lema da cidade de São Paulo está presente em seu brasão oficial, que é o lema Non Ducor Duco, que quer dizer não sou conduzido, conduzo. E São Paulo realmente conduz, pois a cidade é a locomotiva do Brasil e de toda a América Latina. Antigamente, o nome de onde hoje é São Paulo era Piratininga. É um nome dado pelos tupiniquins. O nome Piratininga quer dizer peixe seco, nome da tribo dos tupiniquins, que quer dizer tupi ao lado, vizinho, ou tribo colateral, ou galho dos tupis. Na época, o cacique Tibiriçá era o dono das terras de Piratininga. O nome Tibiriçá quer dizer vigilante da terra. Ele ajudou os jesuítas a se estabelecerem na região de Piratininga, como também foi um dos responsáveis pela fundação da Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga. E este nome, Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga, é o embrião atual da cidade de São Paulo e do nome São Paulo. O cacique Tibiriçá era o principal líder tupiniquim. Ele era amigo e sogro de João Ramalho. João Ramalho foi um aventureiro e explorador português com grande prestígio entre os povos indígenas, em nome de quem defendeu os colonizadores portugueses que pretendiam se instalar na região. João Ramalho se casou com Bartira, a filha do cacique Tibiriçá. A história oficial da fundação da Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga começa no dia 29 de agosto de 1553, que, segundo a teologia católica, é o dia do assassinato de João Batista da Bíblia. É claro que isto é uma farsa e não tem comprovação histórica, teológica ou bibliológica. E logicamente que esta data não tem nenhuma conexão com os evangelhos. Os jesuítas eram padres católicos que também eram esotéricos, místicos, metafísicos e espiritistas. Nos dias de hoje, diríamos que estes padres eram macumbeiros, agoureiros, por assim dizer. E este manduruvá católico que os padres fizeram para fundar São Paulo foi feito por conta da cidade de São Paulo ter nascido através de um mapa astral. E estes padres espiritualistas da macumbaria católica calcularam a hora, o dia e o local do nascimento da cidade de São Paulo. Eles fizeram o que é chamado de Feng Shui. O Feng Shui é o misticismo chinês, é a geomancia da China, que, segundo eles, são as linhas mágicas da natureza. Acontece que a geomancia não é uma crença particularmente chinesa. Desde a pré-história, o ser humano já acreditava que certos locais, pontos ou lugares da natureza eram sagrados. Ainda no Paleolítico,
estas crendices eram aceitas. E na região do Piratininga, os índios que ali moravam tinham seus próprios lugares sagrados, como todo povo supersticioso que acreditam nestas mitologias folclóricas. Para eles, tais locais eram lugares de poder, eram localidades sacras. E estes lugares no Piratininga, ou como diziam os portugueses, primeiramente na Vila de São Paulo dos Campos do Piratininga, eram adorados e reverenciados pelos índios da época, e no caso eram 5 lugares que eles tinham como sagrado, ou seja, 5 locais sacros, santos, para os povos originários daqui da região. E estes locais sacros, sagrados, santos, eram trilhas pré-históricas que por séculos eram percorridas pelos índios. E estas trilhas eram rotas comerciais importantes para os moradores de Piratininga. E estas 5 trilhas eram a trilha da Serra do Mar, a trilha onde hoje é o Mosteiro de São Bento, a trilha que saía do pátio do colégio, a trilha de Cagaçu e a trilha que margeava o rio Tietê. A primeira trilha, que é a trilha que descia da Serra do Mar, ia diretamente para Santos. Esta trilha é a rodovia Anchieta, que usamos até nos dias de hoje. A segunda trilha saía onde hoje é o Mosteiro de São Bento, perto do metrô São Bento, e descia até o rio Tietê e andava em direção até o Vale Paraíba do Sul. Esta trilha é hoje a rodovia Presidente Dutra, ou Via Dutra, como é mais conhecida. Antigamente, ela tinha outro nome, chamada BR-3. A terceira trilha saía do pátio do colégio e ia em direção à Praça da República. Subia a Rua da Consolação, chegando no topo da região de Cagaçu, que é conhecida hoje como Avenida Paulista. O nome Cagaçu quer dizer Mata Grande ou Floresta Densa. Virando à esquerda de Cagaçu, ou onde hoje é a Avenida Paulista, vamos pegar o que hoje é chamada de Rodovia Regis Bittencourt. Primeiro, a Regis Bittencourt é chamada de Avenida Regis Bittencourt e depois muda-se seu nome para Rodovia Regis Bittencourt. E pegando esta Regis Bittencourt, vamos chegar até o final desta trilha, que vai até o Rio Grande do Sul. A quarta trilha ainda está nesta mesma trilha, ainda no Cagaçu ou Avenida Paulista, só que tomando um caminho oposto, descendo onde hoje é a Avenida Rebouças, chegando até o Rio Pinheiros e continua toda a vida até chegar à cidade de Cusco, no Peru. Esta trilha, na época, se chamava Peabiru. O nome Peabiru quer dizer caminho gramado amassado. Este nome, como já diz, era um caminho muito conhecido na época e parte deste trajeto, realmente as gramas eram amassadas, formando estas trilhas. Outra trilha muito famosa pelos índios era a trilha que margeava o rio Tietê, mas ao invés de ir para o Vale do Paraíba do Sul, esta trilha ia em direção onde hoje é a Serra da Cantareira. Indo direto, chega-se nas Minas Gerais. Esta trilha é hoje conhecida como Rodovia Fernão Dias. E estas trilhas já eram famosas na época, sagradas pelos povos originários, e os portugueses embarcaram nessa e fizeram seu manduruvá para fundar a cidade de São Paulo. Estando no cerne, no meio, no centro destas trilhas importantes até nos dias de hoje, Piratininga era uma região importantíssima para os índios da época. E não por acaso, os padres católicos esotéricos, macumbeiros e também jesuítas logo viram que tinham que se apossar da região. A região do Piratininga
formava um triângulo sagradíssimo pela tribo dos Tupiniquins e também por outras tribos. Era uma colina, um planalto que os portugueses chamavam de Planalto do Piratininga. E nesse triângulo do Piratininga tinham 3 rios principais que eram sagrados pelos índios. E estes rios eram o rio Anhangabaú, o rio Piratininga e o rio Ipiranga. O nome Anhangabaú em tupi quer dizer rio ou água do mau espírito. Era um local mais que sagrado para o povo que morava aqui antes dos portugueses. O nome Anhangá não é demônio, como se traduz erroneamente. Anhangá era um espírito da natureza em forma de um veado branco, de olhos vermelho fogo, que protegia os animais dos caçadores maus, que caçavam fora de época de caça. O Anhangá era, portanto, o espírito protetor da caça. O Vale do Anhangabaú era um local denso, era um local de mata fechada e também de difícil acesso. Além de ser um local sagrado, era uma região totalmente santificada pelo pajé ou xamã da tribo. E só ele podia descer o rio Anhangabaú. E isto algumas vezes por ano. Não era de qualquer forma, pois era um rio sagrado. O rio Piratininga era o segundo rio desta pirâmide. O nome Piratininga quer dizer peixe seco. Portanto, era o rio do peixe seco. Na época, antes do homem branco poluir tudo, aquele local era um afloramento de rochas onde os peixes faziam a piracema. E os índios pegavam estes peixes e os colocavam para secar. A piracema é o período de reprodução dos peixes. O rio Piratininga também tinha um outro nome, chamado de rio Tamanduateí. Dizem alguns que o nome do rio realmente era Tamanduateí, e em algum ponto deste rio ele mudava de nome, sendo Piratininga, onde se pegava o peixe e o deixava secar. E o terceiro rio era o rio Ipiranga. O nome Ipiranga quer dizer rio vermelho, de onde I quer dizer rio, Ipiranga quer dizer vermelho. Era um rio barrento, tendo sua coloração avermelhada, daí o nome Ipiranga, o rio vermelho ou barrento. São Paulo, portanto, nasce por conta de um ritual religioso espírita macumbeiro católico, onde padres sensitivos, espiritualistas, esotéricos fizeram um saravazinho usando a geomancia gnóstica cabalista e fizeram no dia, hora e local marcados o nascimento de São Paulo, segundo o calendário esotérico metafísico. E surge, portanto, a cidade de São Paulo como conhecemos. E São Paulo é hoje a maior metrópole brasileira e é o coração financeiro do Brasil. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. São Paulo. Dê o seu like. São Paulo. Deixe também seu comentário. De São Paulo, De São Paulo. E São Paulo.